O livro de Neemias, capítulo 9. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte, dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: avivamento. Porque há uma confusão muito grande, e o líder tem de ser avivado. Há uma confusão muito grande sobre o que é avivamento. O último país que teve um grande avivamento foi a Filipinas. E antes da Filipinas, houve um grande avivamento na Coreia do Sul. Quando você lê os relatos da pobreza, da situação da Filipinas, e você vê o relato após o avivamento, jejum para toda a nação, uma volta à palavra, arrependimento geral, transformação de vida total, a moral foi mudada, os padrões foi mudado, a cultura foi mudada. Isso é avivamento, é uma obra do Espírito Santo. Isso começou com uma volta muito grande aos princípios de Deus. Na Coreia do Sul não é diferente. A Coreia do Sul também foi assim. Então, quando nós confundimos essa palavra avivamento com fervor, com manifestações, e confundimos pentecostalismo também, infelizmente. Então, quando um pregador pula, dá karatê, eu não vou dar aqui não, karatê, ou rodopia, diz é avivado. Eu acho que essa linguagem está errada. Porque isso não é avivamento. Pastor avivado, o que ele faz? Ele pula, ele determina, ele dá karatê no púlpito e ele gira e dá muita glória a Deus e aleluia. Isso é avivamento? Não é avivamento. Não é avivamento. O pastor muda a voz, ele está falando normal e começa a falar assim: Espírito Santo. Isso não é avivamento. Avivamento que muda a voz, ou imposta a voz. Deus vai fazer algo nessa noite. Não, isso não é avivamento. Devagar, né? Aleluia, aqui o avivado. Nesse jeito que o povo pensa. E é interessante isso, porque justamente o fato de mudar a voz faz as pessoas darem aleluia e glória a Deus. O fato de sentir um arrepio faz com que as pessoas dê aleluia e glória a Deus. E dar aleluia e glória a Deus é bom, mas não por isso. Isso não é avivamento. Então, quando eu leio Neemias capítulo 8, eu fico maravilhado, porque ali sim há um entendimento do que é avivamento. Quando eu leio Neemias capítulo 9, aí sim eu vejo que é avivamento de fato e bíblico, segundo os princípios de Deus e a verdade de Deus, e a igreja do Senhor Jesus tem de ser avivada para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. A igreja precisa compreender essas verdades. E o interessante
é que Vesber, um teólogo, ele divide esse texto, um teólogo muito citado por reverendo Hernandes Dias Lopes, ele divide esse texto do capítulo 9 da seguinte forma: ele divide de 1 ao 6 a grandeza de Deus, do 7 ao 30 a bondade de Deus, e do 31 ao 38 a graça de Deus. Eu achei muito interessante a forma dele dividir, porém não é a forma da qual eu irei pregar, porque eu irei pregar nesses 3 versículos a respeito do que é avivamento, apesar de entender que esse texto fala sim das grandezas de Deus, apesar de entender que esse texto fala da bondade de Deus na história, e se você for ler, você vai ver o quanto Deus fez e fez na história do povo de Israel, e Ele continua a fazer, e ver a graça de Deus de uma forma extraordinária na reconstrução da cidade, na edificação da igreja e no louvor e adoração a Deus. Então, o que é avivamento? Avivamento é uma volta à palavra de Deus. Avivamento começa com a palavra de Deus. Não há avivamento sem a palavra de Deus. Tudo que se fala ou que se faz, que você acha que é avivado, se não tiver nos princípios de Deus, não é avivamento. Uivar, andar como leão, tem na palavra de Deus? Não é avivamento. Não é aviãozinho, sapatinho, tem na palavra de Deus? Não é avivamento. Avivamento começa com a palavra de Deus. Essas coisas podem ser emoção, pode ser fantasia, pode ser direção contrária aos princípios de Deus, de um outro espírito. Agora, a igreja do Senhor Jesus tem de entender que avivamento começa com a palavra de Deus. Quando você lê o capítulo 8, eles descobriram a lei de Deus e eles estudaram a lei de Deus continuamente, e o entendimento da fome de Deus que eles tinham levaram a um avivamento. Avivamento bíblico. Avivamento verdadeiro. Mas o que acontece com o povo de Deus, ou da igreja presbiteriana, que o povo de forma pejorativa diz, são sorveterianos? Por que isso? Porque talvez houve uma volta à palavra e não há um complemento do restante do que esse texto nos expõe a respeito de avivamento. Então aquele povo voltou à palavra de Deus no capítulo 8 de uma forma especial. Eles, irmãos, tinham fome de Deus, fome de ler a palavra de Deus, fome de conhecer a verdade de Deus, e estudaram, ficaram horas e horas em pé, ouvindo a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus, por si só, exposta, ela gera vida e transformação. Eles tiveram fome de Deus. A nossa nação não é avivada porque nós vivemos uma nação onde o povo não tem fome de Deus. O povo tem fome de experiência, fome de pragmatismo, fome de tudo, mas menos fome de Deus e da sua santa palavra. O Senhor Jesus, é claro, que nos ensina que nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E mesmo sabendo assim, nós não nos alimentamos da verdade de Deus. E esse mal começa na liderança, que não estuda os princípios de Deus, não se alimenta da verdade de Deus, e vira uma praga no meio da igreja. A igreja vira menina distante, fria e apática aos princípios de Deus e às verdades de Deus na sua santa palavra. Até coisas mínimas nós ficamos um pouco desconfortados.
Então eles estudaram a palavra de Deus durante alguns dias estudando a palavra de Deus e o princípio de Deus, a verdade de Deus. Quando você lê o verso 3 desse texto que nós lemos, Neemias 9, você vê que nesse texto em especial, eles ficaram 3 horas estudando a palavra de Deus. E 3 horas em confissões, orações e adoração. Um culto de 6 horas. Será se você ficaria em um culto de 6 horas? 6 horas de culto. O culto hoje começou às 7 horas, com mais 6. Dá quanto aí, quem é bom de matemática? Quanto? 1h da manhã. Imagine o culto hoje, você ir para casa 1h da manhã, passarmos 3 horas estudando as verdades de Deus, os princípios de Deus, para a sua vida e para uma vida sadia. Depois, diante dessas verdades, 3 horas diante da santidade de Deus, do revelar de um Deus poderoso e santo. 3 horas você confessando e adorando ao Senhor pelos seus pecados e pelo pecado da nação toda, da igreja toda, do Guarujá inteiro, do país, de São Paulo inteiro e da nação brasileira inteira. 6 horas de culto. Alguém de misericórdia, para que é um negócio desse? 6 horas de culto. Se o culto passar de meia hora, meia hora é pouco demais. Se o culto passar de 1h30, eu fico louco, eu estremeço. É claro que o povo perderam o senso de viver um avivamento, tendo fome de estudar a palavra de Deus e obedecê-la. É claro que na nossa semana, talvez quem não ensina a palavra de Deus, ou até mesmo quem não está estudando teologia, não consegue passar algumas horas de leitura da palavra de Deus. Na vigília nós pregamos sobre remir o tempo, porque os dias são maus. Mas as pessoas têm dificuldade muito de estudar, porque não têm fome de Deus, porque não querem compreender os princípios de Deus, porque não estão aí para Deus e não querem ser confrontados com a verdade de Deus e algumas vezes muito menos obedecer aquilo que Deus tem a nos ensinar. A igreja do povo de Deus, na época de Neemias, era uma igreja que se voltou à palavra de Deus e houve um grande avivamento, dias e dias seguidos, de leitura da palavra, de uma volta à palavra. Muita gente, irmãos, nunca leu a Bíblia inteira. Uma vez eu disse aqui que na minha sala de seminário, só 3 ou 4 alunos do seminário estavam cursando o primeiro ano, leram a Bíblia inteira. Eu era um deles. Agora imagine os membros da igreja. E aí nós questionamos o avivamento voltado ao emocional, mas não buscamos o avivamento verdadeiro e genuíno que Deus deseja para a sua igreja. Que a igreja seja avivada, que a igreja ame a palavra de Deus, tenha fome de Deus, estude a palavra de Deus e obedeça em tudo para a glória e louvor do Senhor Jesus. Alguém pode dar um amém aí? Opa, vocês estão virando pentecostal, viu? Bom, o avivamento também ele vem com quebrantamento, irmãos. O avivamento, ele vem com quebrantamentos. E é interessante que esse povo em
entender e compreender a verdade de Deus, eles se quebrantaram diante do Senhor, diante da sua santidade, e de uma forma muito especial, eles tomaram algumas posições. O verso 1, você pode ver isso, eles fizeram um jejum. Jejum. Algo maravilhoso. Eles disseram assim: não, em vez de comer, preferimos ouvir a palavra de Deus. Fizeram um jejum. Um jejum extraordinário. E a igreja já perdeu há muitos anos essa prática disso, jejum. Talvez o seu filho, se estivesse aqui, ia perguntar: meu pai, o que é isso, jejum? Eu nunca vi isso. Então as pessoas perderam. A igreja perdeu essa prática de jejuar. É necessário que haja um jejum. É necessário que você aprenda a orar jejuando, colocando a igreja diante de Deus, para que Deus possa trabalhar no meio da igreja. É necessário que você se quebrante, isso com jejum. Mas uma outra atitude no verso 1 é com humilhação. Eles vestiram pano de saco e jogaram cinza sobre si. Eles se humilharam, eles reconheceram que eles não eram nada, e o Deus grandioso revelado na sua palavra era um Deus absoluto, digno. Eles entenderam a supremacia da verdade de Deus. Eles entenderam a eternidade de Deus e entenderam a fragilidade humana. Então eles jejuaram, mas eles se humilharam. Nós sabemos que os humilhados serão exaltados, mas de uma nação terrível e orgulhosa, muitas vezes nós queremos viver uma vida de orgulho, orgulho para com o homem, orgulho para com Deus, em vez de ter humilhação diante do Senhor, reconhecimento de quem é Deus, reconhecimento que somos pó e cinza, que não somos nada e não merecemos nada, mas o amor de Deus nos constrange, a grandeza de Deus nos supre e nos abençoa. Mas as pessoas não entendem assim, e ainda querem ter avivamento. Não há avivamento bíblico sem quebrantamento, sem jejum, sem humilhação. Não há possibilidade de avivamento sem consagração. O verso 2 inicia dizendo que eles se separaram. A nação estava misturada, era uma nação mista. Havia muito secretismo religioso, paganismo. E eles se separaram para se consagrar ao Senhor, para adorar a Deus, para bendizer a Deus, para servir a Deus, para ser de novo um instrumento de Deus segundo a sua santa misericórdia. Meus amados, é claro que na década de 90 ou 80 se pregavam muito que nós não somos do mundo, mas vivemos no mundo. Nos nossos dias não se fala quase mais nada sobre isso. É claro que nós sabemos que o Senhor Jesus envia a sua igreja para ser luz no meio das trevas. Mas a igreja não se consagra mais como deveria se consagrar. Não separa mais da imundície e das coisas corruptas. E se mistura. E aí não dá mais para saber quem é igreja, quem é crente, quem não é. Meu Deus do céu. Eu tenho uma voz rouca porque eu tenho esofagite e eu fui comprar 2 marmitex que Vilma está mal. Então eu e Vilma comem um. Apesar desse corpo gordinho assim, eu como um com Vilma, viu? E Vinícius come o outro sozinho, que o bicho é parada. E ainda fica com vontade de querer comer mais. Bom, aí eu fui pedir a menina 2 marmitex, ela disse assim: o senhor é crente, né? Eu disse: por quê? Por causa da voz, misericórdia, Jesus, saí revoltado.
Porque alguns pastores pentecostais têm uma voz muito rouca. Aí eu saí revoltado dali, crente por causa da voz, nada disso. Tinha de ser identificado como crente por causa das ações. Claro que ela não me conheceu em um minuto, 2 minutos, né? Não dá para conhecer. Mas não é assim. Por que isso? Porque a igreja está muito misturada. O povo de Israel, eles se separaram. Eles queriam consagração. É claro que no decorrer da história houve um mau entendimento dessa separação e que por isso criaram mosteiros. Mas você tem de ter um bom entendimento, um entendimento bíblico, que as coisas contaminadas, as coisas de ídolos, as coisas do mundo, do diabo, não devem fazer parte da sua vida. Não deve fazer parte da sua vida, porque você é alguém consagrado, separado para a glória de Deus e para o uso de Deus, e entendendo isso, você experimenta de Deus avivamento, porque avivamento começa com a palavra de Deus e depois com quebrantamento, e quebrantamento tem de ter essas expressões. E ainda você pode ver que eles fizeram confissões dos seus pecados. Todo o avivamento nos leva a olhar quem é Deus e ver quem é Deus através da sua palavra e olharmos para nós mesmos e vermos os nossos pecados. Todo o avivamento histórico começa assim. Todo o avivamento bíblico começa assim. Todo avivamento verdadeiro começa assim. E quando eu olho para mim mesmo, eu vejo os pecados. E eu tenho de confessar os meus pecados a Deus. A igreja perdeu essa prática de confissão. Tem gente que só confessa os pecados a Deus quando confessa no momento litúrgico de confissão. Quando confessa. Tem muita gente na igreja que diante da santidade de Deus nunca se ajoelhou reconhecendo a sua humilhação e disse: Senhor, me perdoe, eu tenho sido assim, assim, assim e assim. Misericórdia. Misericórdia, irmãos. A igreja precisa confessar os seus pecados, abandoná-los em nome de Jesus e viver em santidade para a glória e louvor de Deus. Mas é interessante que eles não só confessam os seus pecados, eles confessam também os pecados dos seus pais, eles confessam os pecados da nação inteira. O povo de Deus tinha se desviado dos princípios de Deus. Alguns deles nasceram já em cativeiro e já nasceram longe das verdades de Deus. Para você ter uma ideia, Neemias, ele nasceu em cativeiro. Então eles confessam os pecados dos seus pais. É claro que quase nos nossos dias, quase ninguém faz isso. Porque falta de fato o avivamento. Falta de avivamento para nós confessarmos o pecado dos nossos pais e o pecado da nossa nação. Uma nação de corrupção, de ladrões, de drogas, de prostituição, de vícios de todos os tipos, uma nação adúltera, pervertida. Muitas vezes nós não confessamos, porque somos tão influenciados por uma geração terrível e idólatra, que estamos tão distantes de Deus, e nem confessamos os nossos, piorou os dos outros. E ainda queremos ver que essa nação muda. Não dá. Não tem possibilidade de uma pessoa, nesse período de eleição, revolucionar o nosso país ou mudar a nossa nação. Não há possibilidade.
É claro que o sistema é muito corrompido, então como é que pode mudar isso? É só por Deus. E a igreja não busca, não ora, não se arrepende, não confessa os seus pecados, não confessa os pecados dos seus pais, não confessa o pecado da nação. E por isso não há avivamento, não há mudança na nossa nação, no nosso país, até a igreja despertar, acordar, a igreja que dorme. O que Deus diz na sua palavra, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, é: levanta-te tu que dorme. Levanta-te. Então eles confessaram o pecado dos vossos pais. E eles terminam adorando ao Senhor. Adoração é muito mais do que louvor, é um estilo de vida. E a vida do avivado é uma vida de adoração, de amor à palavra, de fome da palavra, de desejo de conhecer Deus, de estudar Deus, mas também de quebrantamento, com choro, jejum, humilhação, consagração, confissões de pecado, sua da nação inteira e adoração ao Senhor. E Deus avivou aquela nação. Deus avivou de uma forma extraordinária. Deus avivou de uma forma magnífica aquela nação. Sabe por quê? Porque Deus se agrada de quando a igreja volta-se para Ele. E aí houve arrependimento de fato. Aí houve confissões sinceras. Aí de fato houve quebrantamento. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. E você não precisa me responder. Você é avivado? Você ama a palavra de Deus? Tem fome dela? Você estuda a palavra de Deus e é diligente nisso, em estudar? Você obedece a palavra de Deus? Você tem se quebrantado diante de Deus? Você jejua? Você se humilha? Se consagra? Você se arrepende de fato e confessa os seus pecados? Você tem confessado os pecados das nações? Você de fato adora a Deus? Talvez a sua resposta seja não. Eu quero te dizer que Deus quer que você mude de vida. Em nome de Jesus. Que você se arrependa hoje dos seus pecados. Que você abandone a sua vida de pecaminosidade. Você abandone as práticas erradas. Você começa a entender, a administrar o seu tempo e ter tempo para Deus. E estudar a palavra de Deus e amar a Deus. Porque tudo vai passar. Tudo vai passar. A sua juventude vai passar. Os seus bens, os seus dinheiros vai passar. Tudo vai passar. Mas Deus chama uma nação para ir para o céu. Uma nação de avivados. E eu não sei você. Mas eu quero estar sempre entre essas nações. Eu quero ser chamado de pentecostal. E me identificar como tal e avivado, não porque grito, e eu grito de natureza, eu grito falando, não é só pregando, eu sou assim meio ignorante. Mas ser avivado pela vida de amor a Deus, a sua verdade e de uma vida de quebrantamento. Talvez você não é avivado, nem chamuscado. Eu queria te pedir que você mudasse de vida. A partir de um quebrantamento genuíno e de uma volta genuína à palavra de Deus. Comece agora. Porque a palavra de Deus nos expõe com a verdade. E a verdade, uma vez sendo estudada, exposta e aplicada, ela deve gerar transformação em vida. E se não gera isso na sua vida, alguma coisa está errada.
Porque a palavra em si fala.